Dia 15 de outubro. Santa Teresa, fundadora. 1582. A Igreja comemora hoje o dia da grande filha do Carmelo, Santa Teresa, que nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515. A educação que os pais lhe deram e ao irmão Roderico foi a mais sólida possível. Acostumada desde pequena à leitura de bons livros, o espírito da menina não conhecia maior encanto que o da vida dos santos mártires. Tanto a impressionou esta leitura que, desejosa de encontrar o martírio, combinou com o irmão a fuga da casa paterna, plano que realmente tentaram executar, mas que se tornou irrealizável, dada a vigilância dos pais. A ideia e o desejo do martírio ficaram, entretanto, profundamente gravados no coração da menina. Quando tinha 12 anos, perdeu a mãe. Prostrado diante da imagem de Nossa Senhora, exclamou: Mãe de misericórdia, vós escolho para serdes minha mãe. Aceitai esta pobre orfanzinha no número das vossas filhas. A proteção admirável que experimentou durante toda a vida, da parte de Maria Santíssima, prova que este pedido foi atendido. Deus permitiu que Teresa, por algum tempo, enfastiando-se dos livros religiosos, desse preferência a uma leitura profana, que também poderia pôr em perigo a alma. Também umas relações demasiadamente íntimas com parentas levianas levaram-na ao terreno escorregadiço da vaidade. O resultado disso tudo foi perder o primitivo fervor, entregar-se ao bem-estar, companheiro fiel da ociosidade, sem entretanto chegar ao extremo de perder a inocência. O pai, ao notar a grande mudança que verificara na filha, entregou aos cuidados das religiosas agostinianas. A conversão foi imediata e firme. Uma grave enfermidade obrigou-a a voltar para a casa paterna. Durante esta doença, percebeu o profundo desejo de abandonar o mundo e servir a Deus na solidão de um claustro. O pai, porém, opôs-se a este plano, no que foi contrariado por Teresa, que fugiu de casa para se internar no mosteiro das Carmelitas em Ávila. No meio do caminho lhe sobreveio uma grande repugnância pela vida religiosa, e por um pouco teria desistido da ideia. Veio de tudo isto uma cilada do inimigo de Deus e dos homens, seguiu resolutamente o caminho, e ao transpor o limiar do mosteiro, os receios e escrúpulos deram lugar a uma grande calma e alegria de coração. Durante o tempo do noviciado, lhe sobreveio um outro relaxamento no fervor religioso, que, aliás, pouco tempo durou. Deus mais uma vez lhe tocou o coração, mas de uma maneira tão sensível que Teresa, debulhada em lágrimas, disse: Senhor, não me levanta do lugar onde estou, enquanto não concederdes a graça e fortaleza bastantes para não mais cair em pecado e servir-vos de todo o coração, com zelo e constância. A oração foi ouvida, e de uma vez para sempre estava extinto no coração de Teresa o amor ao mundo e às criaturas, e recebido o zelo pelas coisas de Deus e do seu santo serviço. Foi-lhe revelado que essa conversão era o resultado da intercessão de Maria Santíssima e de São José. Profunda era a dor que sentia dos pecados e Profunda era a dor que sentia dos pecados, e dolorosas eram as penitências que fazia, se bem que dessas faltas chegara a ser grave. Profunda era a dor que sentia dos pecados, e dolorosas eram as penitências que fazia, se bem que os confessores opinassem que nenhuma dessas faltas chegara a ser grave. Em visões lhe foi mostrado o lugar no inferno, que lhe teria sido reservado se tivesse prosseguido no caminho das vaidades. De tal maneira se impressionou com esta revelação que resolveu restabelecer a regra carmelitana em todo o rigor primitivo. Esse plano encontrou a mais decisiva resistência da parte do clero e dos religiosos. Teresa, porém, tendo a intuição de agir por vontade de Deus, pôs mãos à obra e venceu. 32 mosteiros foram por ela fundados e em outros tantos reformados, e em todos, tanto nos conventos dos religiosos como das religiosas, entrou em vigor a antiga regra. Esta obra sobre-humana não teria sido o resultado brilhante que teve se não fosse a execução da vontade divina. E se Teresa
não tivesse sido pessoa toda de Deus, possuidora das mais excelentes e sólidas virtudes, dotada de grande inteligência e senhora de profundos conhecimentos teológicos. Santa Teresa teve o dom de ler nas consciências e predizer coisas futuras. Não lhe faltou a cruz dos sofrimentos físicos e morais. No meio das maiores provações, nas ocasiões em que lhe parecia ter sido abandonada pelo céu e pela terra, era imperturbável sua paciência. No Santíssimo Sacramento, achava a força necessária para a luta e para a vitória. 8 anos antes de deixar este mundo, lhe foi revelada a hora da morte. Sentindo esta se aproximar, dirigiu uma fervorosa circular a todos os conventos de sua fundação ou reforma. Com muita devoção recebeu os santos sacramentos e constantemente rezava as ejaculatórias como estas. Meu Senhor, chegou ao final a hora desejada que traz a felicidade de ver-vos eternamente. Sou uma filha da vossa igreja. Como filha da igreja católica, quero morrer. Senhor, não me rejeiteis da vossa face, um coração contrito e humilhado não haveis de desprezar. Santa Teresa morreu em 1582, na idade de 67 anos. Logo após a morte, o corpo da santa exalava um perfume deliciosíssimo. Até o presente dia se conservava intacto. Reflexões. Da vida de Santa Teresa podemos tirar 3 grandes ensinamentos. 1. Um ensinamento sobre a grande importância da oração. Uma das graças mais preciosas que Deus pode dar ao homem é o amor à oração. Teresa possuía este amor já no tempo que precedia sua conversão à vida, à alma, a sua conversão à vida perfeita. Coisa pior não pode acontecer à alma que perder o gosto pela oração. A alma que não reza, diz a nossa santa, perde o fundamento. É como um corpo entrevado de reumatismo. Torna-se uma coluna de sal diante do perigo que se aproxima. A oração perseverante vence todas as dificuldades e imuniza a alma contra todos os perigos. Santa Teresa experimentou o valor da oração, desde que aprendeu a vencer a si próprio e se desapegar de todas as vaidades. 2. Santa Teresa ensina-nos um modo prático de suavizar a mortificação, que tanto custa à natureza humana. Escreveu ela: não conhece dificuldade que me falte ânimo para enfrentá-la. Disto eu tenho provas em coisas bem difíceis. Se logo ao começar uma obra santa conseguia vencer a resistência da natureza covarde, sempre me vi de parabéns. Se trabalhamos só para Deus, acontece que Ele, para aumentar o nosso merecimento, deixa-me experimentar certo medo, até o momento que esta se resolve a agir. Quanto maior for o pavor antecedente, tanto mais pura costuma ser a alegria depois da obra executada. Que a alegria depois da obra executada, que a princípio impraticável parecia. Se me é lícito dar um conselho, é este: aprendei da minha experiência de nunca dar atenção ao pavor natural do coração e nunca desconfiar da bondade de Deus, quando vos der uma inspiração alta e nobre. Se o único fim é sua honra, não duvideis ao feliz êxito, pois Deus é grande e poderoso. Um ensinamento, pois, que Santa Teresa nos dá é que devemos ser corajosos e generosos. O aguilhão da mortificação é o medo e a dor. A generosidade que vai de encontro às dificuldades e que ama a dor. Quebra e inutiliza, porque só Deus é o único objeto do seu amor e do seu temor. Teresa crucificou o medo pelo amor e pela generosidade. O terceiro ensinamento que a vida de Santa Teresa nos oferece é este: o poder invisível da oração e do sacrifício. É grande, tão grande, que sua eficácia às vezes se faz sentir na direção dos povos. E da igreja, Deus se aproveitando do que é fraco para afastar as grandes males e operar grandes coisas. Como bem poucos do seu tempo, Santa Teresa, no silêncio da oração e do sacrifício, tem sido regeneradora da fé e dos costumes da sua nação.
como a reforma da sua ordem, Teresa mais fez pela conservação do catolicismo na Espanha do que sua propagação em ultramar, que é a grande amada e o instituto da Inquisição. Sem a obra de Santa Teresa, a Espanha teria sido presa do protestantismo invasor, e com ele as terras do Novo Mundo, a América Latina de domínio espanhol. No entanto, o mais fácil é ganhar povos a religião de que reformar uma ordem. Esta é a obra maravilhosa de Santa Teresa, uma mulher forte, assombro do seu século, que Deus se serviu para governar e orientar homens, só porque teve a coragem de confiar em Deus. Mechler.